Oi, oi, meu povo. Apareci por aqui e eu retardei ao máximo esse momento. Eu posterguei, eu esperei que esse momento não chegasse, mas infelizmente eu me vejo sendo obrigada a me pronunciar. Infelizmente, porque eu não queria estar fazendo isso. Nas últimas semanas, vocês me perguntaram muitas coisas. Algumas pessoas eu respondi, outras pessoas eu não respondi, porque eu não queria de fato entrar no assunto. Coloquei uma caixinha de perguntas, onde 90% das perguntas foram sobre esse assunto que eu vim falar com vocês, e mesmo assim eu também não respondi, porque eu queria que passasse. Eu queria que encerrei esse ciclo na minha vida, segui a minha trajetória e queria continuar aqui onde eu estou. Mas infelizmente eu me vejo sendo obrigada a me pronunciar. Pela quantidade de ataques que eu venho recebendo, pelas matérias veiculadas de maneira mentirosa, de maneira maquiavélica, de maneira maldosa. Então, eu estou aqui não por escolha minha, mas porque não tem outra alternativa. Eu tenho que esclarecer todos os pontos para vocês. E eu vou começar pela cronologia do tempo, para que vocês entendam de maneira rápida. Eu vou tentar resumir. Não quero que fique um vídeo longo, mas acredito que vai ficar, mas vou tentar resumir aqui para vocês. Tudo começou quando eu me candidatei a vereadora aqui em Imperatriz. Quem é meu seguidor antigo, que me acompanhou, sabe de toda a minha trajetória, sabe as bandeiras que eu defendi, sabe de quem eu estive ao lado e como eu estive ao lado. Eu me entreguei de corpo e alma. Porque quando eu me candidatei, eu não sei se pensaram que, ela vai compor chapa, então, ela vai só complementar. Mas tudo que eu me proponho a fazer na minha vida, eu dou 1000% de mim. Eu me entrego de corpo, alma e coração. Eu dou o meu melhor. Eu faço tudo, dando todos os meus esforços. Eu trabalho, eu ralo pra caramba, me esforçando para aquele projeto dar certo, para aquilo acontecer. Porque eu sou assim. De onde eu vim a minha vida inteira, é isso que eu sou. Então não teria como eu me candidatar e ser outra pessoa, ser quem eu não sou. A gente não sustenta um personagem por muito tempo. Eu posso enganar vocês por alguns dias, por alguns meses, até por anos, mas é impossível que a máscara ela se mantenha, porque uma hora ela cai. Ninguém sustenta o personagem o tempo todo. Uma hora a gente vai deslizar, não é mesmo? E assim, sendo bem direta ao ponto, eu acompanhei toda a trajetória da Mariana quando ela foi deputada federal, a primeira deputada federal mulher de Imperatriz. Ela era uma mulher que eu admirava muito. E quando a gente admira alguém, quando a gente tem um sentimento por alguém, quando a gente tem uma amizade com alguém, isso não acaba da noite para o dia. É aos poucos, ao decorrer do tempo, que a gente vai se desgastando, que vai acontecendo situações que você, não, peraí, acho que essa pessoa não é o que eu penso, então, não, peraí, todo mundo tem qualidades, mas também temos defeitos, ninguém é perfeito. Só que a gente tem que pôr na balança o que é que se sobressai, se são as suas qualidades ou são os seus defeitos. Então, a gente tem que medir isso, a gente tem que ter esse parâmetro. E ao decorrer da convivência, ao decorrer da campanha, foram acontecendo situações comigo que eu analisava e falava assim, Deus, será que eu estou do lado certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque assim, não tinha alternativa para mim voltar atrás. Eu já tinha dado a minha palavra em nome da minha amizade, em nome de um apoio por acreditar. Poxa, mulheres incentivam outras mulheres. Só que a gente tem que tirar esse parâmetro da cabeça e entender que mulheres incentivam quem tem propósito, quem estiver certo, quem se propõe a fazer o certo. Porque não tem uma relação de gênero sobre o que é certo e o que é errado. Independentemente se você é mulher, se você é homem, quando você se propõe a fazer o certo, a gente tem que reconhecer isso. E foi isso que eu fiz. E aí, durante essa trajetória da minha campanha, aconteceram muitas coisas. Muitas coisas que em centenas, gente, eu fiz centenas de reuniões. Meu Deus, eu fiz tantas reuniões. Eu acho que eu andei em quase, eu não vou dizer todos, mas em quase todos os bairros de Imperatriz eu percorri. Eu andei, eu saí
nas ruas, batendo de porta em porta, pedindo voto, levando o nosso projeto, levando as propostas, levando tudo que eu acreditava que fosse o certo. Só que eu não levava só o nome da Carline, eu levava também o nome da Mariana. E todas as pessoas com quem eu conversei e todas as pessoas que eu pedi apoio, que eu pedi voto, onde eu estive, em todas, absolutamente todas as reuniões, todos os eventos, todos os locais, eu acredito que não tenha uma única pessoa para dizer que eu não levei o nome da Mariana, para dizer que eu não elevei o nome da Mariana, para dizer que eu não defendi, que eu apoiei, que eu, sabe? Aquela pessoa que você acredita, então você defende e é pronto, é aquilo ali. E eu fiz isso durante a campanha. E não, eu não me arrependo, porque tudo na nossa vida que a gente vive, eu acredito que Deus tem um propósito. Se não é para você ter aquela coisa naquele determinado momento, é para você aprender. Eu aprendi muitas coisas. Eu sabia que entrar na política seria difícil, mas eu nunca vi a política como algo ruim. Eu vi os políticos. A política, gente, ela não é ruim. O que são ruins são os nossos representantes. O que eles fazem por trás, né? É aquela coisa chamada de hipocrisia. Você vem no Instagram, mostra uma coisa, mas vive outra completamente diferente. E o fato de eu estar falando todas essas coisas aqui, por uma questão de ética, eu não sei se vocês conhecem, mas uma coisa chamada ética, eu não viria falar isso, porque eu não tenho o mínimo interesse de falar de ninguém. Você não pode sair por aí falando das pessoas, só que eu estou falando de coisas que eu vivi, de coisas que eu senti na pele, de coisas que eu suportei calada. E quem viveu comigo sabe exatamente do que eu estou falando. Então, por uma questão de ética, por uma questão de consideração, aquela consideração que não tiveram comigo, eu tive, mesmo quando ninguém teve. Eu tive a consideração de não tornar a público. Nós estávamos no meio de uma campanha. Eu não concordava, mas também não falava. Eu me incomodava e eu acredito que eu errei muito nisso. É o meu erro e eu não tenho vergonha de dizer que eu errei. Somos falhos. Então, por todas as vezes que eu me renunciei, que eu aceitei ser desrespeitada, que eu aceitei ser silenciada, eu acredito que eu errei. Porque eu poderia ter tomado um posicionamento. Mas eu não tomei esse posicionamento por eu entender que ali eu tinha uma liderança e eu teria que... tem aquela hierarquia que você obedece à sua liderança, que você acata as ordens da sua liderança. Só que quando a sua liderança choca com os seus valores, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho opinião formada. Quando a minha liderança começou a chocar com os meus valores, ali começou a rachar aquela coisa chamada de admiração. E eu poderia citar diversos pontos para vocês, só que eu deixo claro que o único fato de eu estar fazendo esse vídeo é pelos ataques que eu venho recebendo. E que eu não vou me calar para ataque nenhum. Ainda mais eu sabendo que vem de você, Ivanildo. Ainda mais sabendo que eu sentei à mesa com você, Ivanildo. E agora, pelo simples fato de vocês terem ouvido um não meu, vocês querem fazer com que eu me torne um monstro. E isso eu não sou. Então eu não vou me calar. Vocês não me amedrontam. Medo eu tinha na minha infância, quando eu via que os meus pais não sabiam se a gente ia ter o que comer no outro dia. Talvez eu tivesse sentido medo naquela época. Porque de onde eu vim, a nossa dificuldade era a gente ralar, batalhar para ter o que comer, né? Então não tem essa coisa de eu ter medo das pessoas. Medo eu tenho dos castigos de Deus. Medo eu tenho, sabe? Agora, de você, Ivanildo, saiba que de você eu não tenho um pingo de medo. E nem sequer me escondo atrás de fakes, coisas que eu me sentei à mesa com você, coisa que eu vi você fazendo. O fato de eu ver não significou que eu concordava. Porque diversas as vezes que eu tentei, que eu falei, expressei minha opinião, você dizia, né? Então tá. Aquilo ali acabava. A gente não tinha um diálogo, porque a opinião que valia era só de vocês. A minha não importava. Então, todas as vezes que eu pude ser silenciada, vocês, abafaram.
E eu nunca me importei, muito pelo contrário. Eu achei que era aquela coisa, liderança, eu tenho que acatar, eu tenho que entender, então pronto, eu me calei. E todas as pessoas, todas as centenas de pessoas que estiveram presentes nas minhas reuniões, em todas as pessoas que eu pedi voto durante toda a campanha, primeiro e segundo turno, podem falar que eu levei o nome da Mariana, até mais do que o meu. Porque eu chegava pedindo voto primeiro para Mariana. Primeiro vinha a Mariana e depois a Carlinha. Tudo começou quando eu fiz um vídeo falando da barreira da polícia militar. Foi ali que tudo começou. Aí a Mariana me chamou para conversar. E ela disse assim: ai, amiga, eu acho que certos assuntos não ficou para a vereadora falar. Eu acho que fica mais para a majoritária. Sempre puxando para ela. E eu, em todos os momentos, eu fui super compreensiva. Eu disse, então tá. Mas eu tenho outra ideia bem legal. Aí ela falou, então me conta, que se a tua ideia for legal, a gente pode fazer um vídeo, fazer uma colaboração juntas. E estava eu e ela tinha me chamado para conversar, a gente estava lá no escritório dela, lá no partido, na sede do partido, quando eu compartilhei com ela a minha ideia, porque assim, para quem não sabe, eu andei de transporte público a minha vida inteira. Eu voltei da escola todas as vezes pegando ônibus coletivo. Eu estudava na escola militar, eu estudei no Nascimento de Moraes, eu estudei na escola militar e eu voltava para casa. Se eu não voltasse a pé, eu voltava de coletivo, porque na época minha mãe só tinha dinheiro para comprar um passe. Então eu ia para a escola a pé e voltava de ônibus, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir e vir. Então eu escolhia sempre voltar de ônibus, então eu andei de transporte público a minha vida inteira. E foi aí que eu compartilhei com ela uma ideia que eu havia debatido com as minhas lideranças sobre o transporte público. Mariana, eu acho que o problema é esse e a solução é essa. Aí ela disse, amiga, que ideia legal, podemos fazer uma colaboração juntas. Eu gravo, falo vídeo, você aparece e eu posto com você. Então eu fiquei muito feliz, eu falei, claro, vamos fazer esse vídeo juntas, lá no terminal de ônibus, em lugar tal, e depois a gente entra dentro do ônibus, mostra a realidade. Só que o que a Mariana fez? Uma pessoa que se dizia ser minha amiga. No outro dia, quando eu acordei, ela disse que gravaríamos o vídeo juntas, mas no outro dia, quando eu acordei, ela estava lá, gravando o vídeo sozinha, de algo que eu compartilhei com ela, de algo que eu confiei em compartilhar com ela e que foi muito reprovado. Porque a Mariana nunca tinha andado de transporte público na vida. Então, como uma pessoa que nunca tinha andado de transporte público e entrar dentro do ônibus e falar dos problemas, se ela nem mesmo conhece os problemas, isso para mim é hipocrisia. Eu não sei para vocês, mas para mim é hipocrisia. Só que, tudo bem. Passou-se esse fato, eu chorei bastante, eu fiquei triste, não pelo fato dela ter falado sobre a ideia, porque se ela tivesse me pedido, Carlinhos, eu posso usar? Eu posso? Eu diria, não, tranquilo, legal, ok. Mas não, ela disse que gravaríamos juntas, inclusive eu compartilhei com outras pessoas que nós gravaríamos essa colaboração juntas e que isso ia ser muito legal. Só que ela fez sem mim, como se os créditos tivessem sido dela. E fiquei bem decepcionada, porque eu achava que nós tínhamos uma amizade. E aí a campanha foi passando, mas nesse fato eu também não falei absolutamente nada. Eu engoli, eu respeitei, eu entendi, eu aceitei ser desrespeitada e não disse nada.